No princípio, antes que qualquer coisa existisse, havia apenas Deus. Então, Deus decidiu criar o mundo. A Bíblia nos conta essa história incrível no livro de Gênesis. No primeiro dia, Deus disse: haja luz. E a luz apareceu, separando o dia da noite. Deus viu que a luz era boa. No segundo dia, Deus criou o céu. Ele separou as águas debaixo do céu das águas acima do céu. No terceiro dia, Deus reuniu as águas debaixo do céu em um só lugar e a terra seca apareceu. Ele chamou a terra seca de terra e as águas reunidas de mares. Então, Deus fez plantas, árvores e flores para cobrirem a terra. Tudo começou a ficar colorido e bonito. No quarto dia, Deus criou o sol para brilhar durante o dia e a lua e as estrelas para iluminarem a noite. Ele os colocou no céu para marcar os dias, as estações e os anos. No quinto dia, Deus encheu os mares com peixes e outras criaturas marinhas. Ele também criou os pássaros para voarem pelo céu. Deus viu como eram maravilhosos e disse a eles que se multiplicassem e enchessem os mares e os céus. No sexto dia, Deus criou todos os tipos de animais para viverem na terra. Havia animais grandes e pequenos, selvagens e mansos. Então, Deus fez algo muito especial. Ele criou as pessoas, um homem e uma mulher. Ele os fez parecidos com ele mesmo e deu a eles o mundo inteiro para cuidar. Disse que cuidassem dos animais e das plantas e tivessem filhos para encherem a terra. Finalmente, no sétimo dia, Deus terminou sua obra de criação e descansou. Ele abençoou esse dia e o tornou sagrado, pois foi o dia em que descansou de todo o seu trabalho criativo. Essa é a história de como Deus criou o mundo em 6 dias e depois descansou no sétimo. É uma história de como tudo começou e de como Deus fez o nosso mundo com tanto cuidado e beleza. Ela nos lembra que tudo no mundo, desde as maiores montanhas até as menores criaturas, faz parte da incrível criação de Deus. Há muito tempo, antes de o mundo como conhecemos existir, havia um belo anjo chamado Lúcifer. Ele era uma das criações mais magníficas de Deus. No céu, Lúcifer era conhecido por seu brilho e beleza. Ele era adornado com pedras preciosas e sua aparência era radiante, refletindo a gloriosa luz de Deus. Lúcifer não era apenas um anjo qualquer, ele estava entre os mais altos em posição, possuindo grande sabedoria e poder. Era um líder do louvor e profundamente admirado no céu. Seu papel era glorificar a Deus através da música e do louvor. No entanto, algo mudou em Lúcifer. Apesar de sua posição elevada e da honra que lhe foi dada, ele se tornou orgulhoso. Seu coração se encheu de vaidade e ganância por mais poder. Ele começou a pensar que deveria ser tão importante quanto Deus. Lúcifer queria ser adorado como Deus era, e esse desejo o levou por um caminho perigoso. O orgulho de Lúcifer se transformou em rebelião. Ele convenceu 1/3 dos anjos do Madindai céu a se juntarem a ele, a se voltarem contra Deus e tentarem derrubá-lo. Essa foi a primeira rebelião no céu. Lúcifer e seus seguidores queriam tomar o controle, acreditando que poderiam governar melhor do que Deus. Mas Deus, em seu poder e justiça, não podia permitir que essa rebelião tivesse sucesso. Houve uma grande batalha no céu. Miguel, outro poderoso arcanjo, liderou os anjos de Deus contra Lúcifer e seus seguidores. Foi uma luta feroz e terrível, mas no fim, Lúcifer e os anjos rebeldes foram derrotados. Como punição por sua rebelião, Lúcifer foi expulso do céu. Ele e os anjos que o seguiram caíram da graça e foram lançados para um reino distante do céu. Esse foi o nascimento do inferno, um lugar de trevas e separação de Deus. Após sua queda, Lúcifer passou a ser conhecido como Satanás, que significa adversário ou acusador. Ele e seus seguidores, agora anjos caídos ou demônios, tornaram-se inimigos de Deus e de tudo que é bom. Eles vagam pela terra, espalhando mentiras e o mal, tentando afastar as pessoas de Deus. A história de Lúcifer é um conto poderoso e sério. É uma história sobre os perigos do orgulho e as consequências da rebelião contra Deus. Ela nos lembra que até os seres mais belos e talentosos podem cair se permitirem que o orgulho domine seus corações. A queda de Lúcifer do céu nos Kalpans ensina a importância da humildade e da necessidade de permanecer fiel ao que é bom e correto. No princípio, quando o mundo era novinho em folha, havia um lindo jardim chamado Éden. Ele era repleto das flores mais coloridas, das frutas mais suculentas e dos pássaros mais cantantes. Nesse jardim, Deus criou as 2 primeiras pessoas.
Adão e Eva. A vida no jardim era como um dia sem fim de brincadeiras e alegria. Adão e Eva exploravam esse lugar maravilhoso, conversavam com os animais, descansavam à sombra de árvores magníficas e saboreavam as frutas mais doces. Entre as inúmeras árvores do jardim, havia uma que se destacava, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus havia dado a Adão e Eva apenas uma regra: não comer o fruto dessa árvore. Mas a curiosidade é uma coisa poderosa. Um dia, uma cobra astuta se aproximou de Eva. Ela sussurrou um pensamento tentador: coma o fruto e você será tão sábia quanto Deus. Você saberá a diferença entre o bem e o mal. O fruto parecia tão atraente, tão delicioso, e a promessa de sabedoria era tentadora demais. Eva estendeu a mão, pegou o fruto e deu uma mordida. Ela ofereceu a Adão, que também comeu. Mas no momento em que provaram o fruto, seus olhos se abriram de uma forma inesperada. Eles passaram a ver o mundo de maneira diferente e perceberam que haviam desobedecido a Deus. Sentiram medo e vergonha, emoções que nunca haviam conhecido na felicidade do jardim. Quando Deus soube o que haviam feito, ficou profundamente triste pela desobediência deles. A consequência era clara: eles não poderiam mais permanecer no Éden. Deixar o jardim foi difícil. Os portões do Éden se fecharam atrás deles e, pela primeira vez, sentiram a dureza da vida. Fora do Éden, o mundo era rude e selvagem. Adão e Eva tiveram que aprender tudo do zero, como cultivar alimentos, construir abrigo e sobreviver às dificuldades. A vida deixou de ser uma sequência de descobertas alegres para se tornar uma luta pela sobrevivência. Nesse novo mundo, eles experimentaram todas as faces da vida: alegria e tristeza, sucesso e fracasso, nascimento e morte. Tornaram-se pais, criando filhos que, por sua vez, formariam suas próprias famílias e se espalhariam pela terra. Ao longo da jornada, Adão e Eva descobriram sua própria força e resiliência. Enfrentaram cada desafio com sabedoria crescente, aprendendo a se adaptar, a amar mais profundamente e a valorizar os momentos passageiros da vida. Eles ensinaram aos seus filhos as histórias do Éden, a importância de fazer boas escolhas e de viver com as consequências de suas ações.